Queridos pais do Senhor, nós vamos começar aqui continuar o nosso estudo da revista de Escola Dominical. Hoje é a lição número 2 da revista que fala sobre as promessas de Deus. E na lição número 2, a gente vai falar sobre aliviando o sofrimento, uma das promessas que Jesus nos faz. Ele promete aliviar o sofrimento de todo aquele que vai a Ele. Diz assim o texto áureo, o texto-chave: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está lá registrado em Mateus capítulo 11, versículo 28. O texto base se encontra em Mateus capítulo 11, do 27 a 30. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso, Shabá, para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Glória a Jesus. E é mesmo, só quem conhece, só quem já passou, é que sabe que realmente Jesus, ele alivia nossas cargas, ele alivia nossas dores, ele carrega, ele leva sobre si as nossas aflições. É aquele que já experimentou em depositar em Jesus as suas ansiedades, as suas aflições, sabe que ele alivia, que ele tira de nós o peso da carga que a gente estava carregando. Bem, a introdução diz assim: Deus criou o homem no jardim do Éden para viver em comunhão com ele, mas através da desobediência, o pecado entrou no mundo, trazendo consequências terríveis: sofrimento, dor, vergonha e a separação da comunhão com o Criador. Essa, para mim, é a principal consequência, a separação da comunhão. Mas Jesus veio para aliviar o fardo do homem que foi imposto pela maldição do pecado, restaurando junto a Deus. Então nós tínhamos uma aliança com o Pai, essa aliança foi partida, foi rompida por nossa parte, de nossa parte, nós é que erramos. E uma vez que a gente errou, uma vez que nós erramos, Deus se encarregou por incapacidade nossa, que a gente não tinha condições, a gente não conseguia nos chegar a Deus novamente, alcançar o nível de santidade com que nós fomos criados. Então, por causa disso, Jesus veio, Jesus se fez carne, deixou a sua divindade, deixou a sua glória e se tornou como um de nós para morrer por nossos pecados, para cumprir toda a lei e para que através da morte dele, um inocente, nós fôssemos restaurados à condição de justos diante de Deus, como se nunca tivéssemos saído de lá. Deus nos restaura de tal ponto que não fica sequela, não fica marca da nossa quebra de aliança, como se a gente nunca tivesse rompido. E o que eu acho interessante nessa introdução é que, na verdade, o primeiro pecado que nós cometemos não foi o pecado da desobediência. O primeiro pecado de Adão não foi a desobediência, não foi o comer do fruto. Não foi esse. O comer do fruto foi um pecado que se originou, a desobediência foi um pecado que se originou, se instalou por causa de um outro que abriu a porta para a desobediência. Quando esse pecado original se instala, não só a desobediência, mas todos os demais atos de afronta à santidade de Deus são possíveis, porque essa primeira base foi rompida, esta base foi desestabilizada. Então todas as outras, tudo que vier depois tem porta aberta, né, para entrar, para se instalar. E esse pecado é o pecado da incredulidade. Sim, incredulidade. A partir do momento que houve relativização da palavra de Deus, houve uma desestabilização da base da fé de todo cristão, que é a palavra de Deus. A nossa base de fé não é em magia, não é em ocultismo, não é em eventos sobrenaturais. Tá? A nossa base de fé é a palavra de Deus, uma vez que
que essa base foi desestabilizada, todas as outras possibilidades, todos os outros pecados são possíveis, são realizáveis, tá? E essa foi a base que foi rompida, a incredulidade. Entrou a incredulidade. Bem, disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Olha isso. Deus sabe que no dia que dele comerem do fruto, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3, 4 e 5. Palavra da serpente para Eva, para a mulher. Bem, Deus havia dado uma ordem: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, porque o dia que você comer dele, você vai morrer. Mas a palavra da serpente para Eva começa a colocar essa ordem em questão. Por que Deus não quer que eu coma? O que Ele está escondendo de mim? Será que Ele está me privando de algo? Você nunca pensou dessa forma? Eu já pensei. Será que Deus não quer me dar isso porque está me privando de alguma coisa? Deus não está querendo que eu seja alguém na vida. Deus não está querendo que eu seja importante. Deus não está querendo que eu seja como se ele não fosse capaz, como se ele não fosse capaz de cuidar de mim, como se ele não fosse capaz de cuidar de você. Eu acredito que sim, já passou isso pela sua cabeça. Por que é que Deus não cuidou de mim? Por que é que Deus me deixou passar por isso? Por que é que Deus não evitou determinados acontecimentos? É a semente que o diabo usa para desestabilizar a nossa fé em Deus. A partir do momento que a gente passa a acreditar nisso, a gente passa a duvidar de quem Deus é na nossa vida. E a palavra de Deus na nossa vida, ela é comprometida. E a partir daí, todos os outros pecados têm livre acesso, têm livre campo para poder frutificar. O diabo não tentou somente isso com Adão e Eva. Ele tentou isso com Jesus. Sem falar numa coisa que eu esqueci. Adão e Eva, eles já eram iguais a Deus. Aqui está falando, vocês serão como Deus, mas iguais a Deus eles já eram imagem e semelhança de Deus, eles foram criados assim, tá? Mas o diabo colocou dúvida na palavra de Deus para Eva e Eva engoliu, Eva caiu. Bom, ele tentou isso com Jesus também, tentou essa mesma tática com Jesus, e o incrível dos incríveis, né? Ele usa Salmo 91 para falar com Jesus. Tem gente, né, que coloca Salmo 91 aberto dentro de casa como se aquilo fosse um amuleto, como se aquilo fosse uma proteção. E não é. A sua proteção, a minha proteção é a palavra de Deus sendo vivida e não sendo exposta como um amuleto. Lembra do povo de Israel quando estava guerreando contra os filisteus na época de Eli? Hófni e Finéias, eles são levados até a batalha, até o campo de batalha, depois que os filisteus impõem uma derrota ao povo de Israel. Eles são levados até o campo de batalha com a arca de Deus, como se a arca de Deus fosse trazer alguma vitória, algo de especial, né? Como se a arca de Deus ali, aquele caixote de madeira coberto de ouro, fosse fazer diferença, e não a presença de Deus que acompanha aquele que anda em fidelidade à sua palavra. A presença de Deus faz toda a diferença. A palavra de Deus sendo vivida e praticada faz toda a diferença. Um livro aberto não faz diferença nenhuma. O diabo conhece também. E usou esse texto para Jesus. Ele falou assim: se você é o filho de Deus, joga-se daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Olha que absurdo. A resposta de Jesus para ele foi dentro da Bíblia também. Está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. O que Jesus falou para ele? Você está tirando, Satanás, o texto fora do seu contexto. É verdade que a Bíblia fala isso, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, mas não é por causa disso que eu vou tentar a Deus.
Então ele pegou a palavra de Deus, o conhecimento que ele tinha de Deus e da Bíblia, da palavra, para devolver a afronta que o diabo estava fazendo. E ele faz isso. Ele tenta tirar textos de contextos, ele tenta relativizar, ele tenta dizer não é bem assim, para que tanto radicalismo? Gente, eu concordo, eu ouvi isso do pastor Luciano Subirá e concordo. Nós estamos numa geração tão antropocêntrica, tão egocêntrica, que o que importa não é a santidade de Deus, o que importa não é andar de acordo com a Bíblia, o que importa é satisfazer os meus desejos, é satisfazer a minha vontade. A Bíblia tem que se amoldar aquilo que eu acho certo, e não eu me moldar, e não eu ser confrontada com a palavra de Deus e mudar os meus caminhos para viver de acordo com a palavra de Deus. Tem agora aí, não é novidade para ninguém, a igreja gay, fundada inclusive, uma delas, né, não sei se tem outra, espero em nome de Jesus que não tenha, mas fundada por Lana Holder. Eu vi essa mulher pregar nos Gideões. E hoje ela é pastora casada com uma outra mulher. Casada não, juntada, né? Porque no Brasil, graças a Deus, não pode haver casamento homossexual ainda. Mas juntada com uma outra mulher. O que é isso? Então, já que a pessoa não consegue sair do erro, vamos abrir uma igreja para gay? Já que a pessoa não consegue largar o roubo, vamos abrir uma igreja para ladrão? Já que a pessoa não consegue largar o homicídio, vamos abrir uma igreja para matador? É assim? Ou não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibais qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e andar nela e praticar ela. A nossa geração está sendo uma geração que está relativizando a palavra de Deus. Eu já ouvi pessoas falarem assim, olha, o texto lá de Mateus 5, 6 e 7, que fala no Sermão do Monte, aquele que te bater na face direita, oferece também a esquerda, não é bem assim, não é bem desse jeito, é sim, te bateu numa face, oferece a outra para que a pessoa bata de novo. O que é isso, gente? É dar oportunidade para ser feito de novo. Me traiu sim, dá oportunidade para que seja traído novamente. Falou mal do meu trabalho, sim, dê oportunidade para que faça de novo. É não ter pedras, não andar com pedras nas mãos, né? Não andar na defensiva. É andar olhando para frente, sem ficar vendo coisas pelo retrovisor. O que passou, passou. Vamos para meu objetivo não é ficar aqui na terra, não é ficar olhando para as coisas da terra, não é ficar olhando, dirigindo com o retrovisor, andando para Canaã com o retrovisor. Não! Deixa o que aconteceu para trás e vamos em frente. Mas não. Eu fico agoniada com um cristão que fala, eu não perdoo. Que é isso? Eu não perdoo? Como assim? Teu irmão cometeu mais dívida, mais agressões a você do que você a Deus? Eu tenho certeza que não, porque eu me conheço, eu sei que eu sou e você não deve ser muito diferente de mim. Onde nós estamos, eu não perdoo? Que isso? Perdoo sim, porque fui perdoada, porque eu sei que Jesus me perdoou. E como é que se eu sei que Jesus me perdoou de dívidas tão grandes, que eu conheço as minhas dívidas, as dívidas que eu tinha com Deus, como é que eu não vou perdoar meu irmão? Tenho que perdoar sim. Gente, a gente está vivendo numa época de relativização da palavra de Deus. A Bíblia é radical sim. Só tem 2 caminhos, ou é céu ou é inferno. Em cima do muro, vou te dizer uma coisa, é inferno também. E detalhe, você não tem o controle sobre a sua vida, você não controla a sua vida, você não tem um leme, um volante da sua vida para decidir qual é a hora que você vai morrer, de que forma você vai morrer. Tem muita gente que fala assim, não, quando chegar perto da minha morte é só pedir perdão a Deus pelos meus pecados. Será que vai dar tempo? Será que dá tempo de chegar e falar para Jesus, me perdoa? A gente não sabe o dia de amanhã, não sabe daqui a 5 minutos o que vai acontecer.
Anda de acordo com a palavra de Deus hoje. Hoje, que seja o que for que venha acontecer depois, você está calçado, querido. Morrer, todos nós vamos morrer. A morte é uma realidade da vida. A gente só nasce com a certeza que um dia vamos morrer. O problema não é morrer, é como morrer. É qual a nossa situação diante de Deus na hora da nossa morte, que ninguém sabe qual vai ser, ninguém sabe como é que vai ser. Qual a nossa situação diante de Deus na hora da nossa morte? Estaremos preparados? Estaremos com a nossa vida no altar? Será que vale a pena viver uma vida sem acreditar na palavra de Deus, sem levar a palavra de Deus a sério? Para no final falar assim, não, Deus vai me perdoar, será? E se não der tempo, vai fazer como? Deus leva a palavra dele a sério. Ele diz, eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Se o Senhor, Criador dos céus e da terra, leva a palavra dele a sério, será que você ou eu somos melhores ou somos capazes de chegar para ele e falar, não, não é bem assim? Não, está sendo muito faca tá levando tudo a muita ponta de faca. Eu sei que tem situações que a gente precisa contextualizar, eu sei que tem palavras que é preciso verificar a situação da época, eu sei disso. Eu sei que existe contextos na Bíblia, conheço isso, eu sei que o caminho que a gente tem que seguir é o caminho do meio, é equilíbrio, nem para a esquerda, nem para a direita. Mas na nossa tentativa da gente sair de um extremo que nossos avós, nossos bisavós viviam, né? A gente está caindo para outro. A gente está caindo para o extremo oposto. E é muito perigoso a gente brincar perto do penhasco. É muito perigoso a gente brincar perto do perigo. Vamos nos manter no caminho. O caminho leva a palavra de Deus a sério. O suprassumo desses pensamentos hoje em dia é o tal do não tem nada a ver. Tem a ver sim. Tem a ver sim. Se fere a santidade de Deus, se fere princípios bíblicos, se fere a palavra de Deus, tem a ver sim. Tá? E vamos parar com esse negócio de que isso foi escrito para o povo do passado. Não, isso foi escrito para a nossa vida, isso foi escrito para nosso alimento, isso foi escrito para nosso bem-estar. Quer ser feliz? Quer se dar bem? Quer ter uma vida próspera? Então obedece a palavra. Diz lá Salmo 128, feliz é todo aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. O resto é consequência. O resto que vier é lucro. Isso tem a ver sim, é necessário radicalismo sim, porque Deus é radical e é bem assim sim, porque foi ele que escreveu. Então vamos levar a palavra dele a sério. O ponto-chave, quando a gente não leva a palavra de Deus a sério, quando se deixa levar pela incredulidade, quando a nossa base de crença, de confiança em Deus é rompida, tá? Entra o pecado e o pecado traz cansaço, dor e sobrecarga, porque as nossas decisões, gente, quando a gente não se deixa levar pela palavra de Deus, quando a gente não acredita na palavra de Deus, a gente vai acreditar em qualquer porcaria. E as nossas decisões, quando são baseadas nessas porcarias que a gente acha que tá certo, elas só vêm para estragar a nossa vida. Só vem para nos levar a decisões ruins que vão gerar consequências ruins. E essas consequências ruins, de escolhas ruins que a gente faz, traz cansaço, traz dor, traz sobrecarga espiritual, tá? Mas existe uma solução. Jesus, ele veio a nós e prometeu paz, alívio a todo aquele que se achegar a ele. E não é só se achegar a ele e querer viver da vida que quer, tá? É se achegar a ele e mudar de atitude. Se achegar a ele e colocar-se debaixo do senhorio dele. Aí sim existe restauração. O pecado trouxe prejuízo, sim.
E o maior desses prejuízos, na minha opinião, é a separação, a morte. No grego, o nome para morte é thanatos, e é a separação, separar. E diferente do separar que a gente viu na aula passada sobre santidade, separar-se é uma situação para ser santo diante de Deus, esse separar aqui é ruptura, separação da vida. Nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Deus fez o boneco, né, o homem, do pó da terra e soprou as narinas do homem. Então nós temos duas naturezas, uma natureza material que veio do pó da terra, e esse pó da terra eu tenho como se fosse átomos mesmo, e uma natureza espiritual que veio do próprio Deus, que veio do fôlego de Deus, veio de dentro de Deus. Então o homem só está completo, só é feliz se ele unir essas duas naturezas, se essas duas naturezas do homem estiverem satisfeitas, tá? A natureza material e a natureza espiritual. O homem não pode ser feliz apenas dando vazão, dando lugar, dando atenção à sua natureza material, ele não vai ser feliz. O homem não pode ser feliz, não consegue ser feliz se der atenção somente à sua natureza espiritual, também não vai dar certo. Tá? É necessário alimentar as duas naturezas juntos, cuidar da natureza física e também cuidar da natureza espiritual. Tá? É necessário dar o mesmo peso, o mesmo valor, ok? Porque nós fomos criados das duas naturezas. Então, o pecado trouxe sim prejuízos, e esse prejuízo que ele trouxe foi o rompimento da natureza espiritual do homem, foi a morte dessa natureza espiritual, foi a separação de Deus. Como a morte é a separação da parte material do homem de sua parte imaterial, né? A morte espiritual é a separação do homem da sua fonte de vida, que é o próprio Deus. Então, eu não vejo, por exemplo, ter sido expulso do Jardim do Éden, no caso de Adão, como o pior das consequências do pecado. A minha pior consequência que eu vejo para Adão, ao ser expulso, ao se comer do fruto, ao pecar contra Deus, é ele perder a comunhão com Deus. É ele perder o privilégio de todas as tardes Deus vir a ele visitando no Jardim do Éden, perguntando como é que estavam as coisas lá, aquela conversa que ele tinha com Deus todos os dias. O fato dele, ao invés de ir ao encontro de Deus, coração aberto, ele procurar se esconder, essa foi a pior das consequências. E trouxe para a humanidade a queda, trouxe para a humanidade a tendência ao pecado, ao erro, às escolhas erradas, e vivemos nelas até hoje. Mas Deus é misericordioso. Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, veio ao mundo, nascido de mulher, nascido conforme a lei, para resgatar todo aquele que estava sobre o pecado, sobre o jugo da lei. E aqui estamos nós, pela graça de Jesus. As consequências foram desastrosas. Em Romanos 3,23 vai dizer isso, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta foi para mim a pior das consequências, ter sido separada da glória e da presença de Deus. E sim, a partir daí nós somos marcados pelo pecado. Nós recebemos a marca do pecado. O pecado vem através da natureza própria de Adão. Diz lá em Romanos 5,12: da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porque todos pecaram. Então, não tem nada a ver com o pecado de Adão. Tá? Eu nasci naquela época, talvez a gente pense assim, por que Adão foi comer do fruto? Se fosse eu, não teria comido? Tem certeza? Sei, tá? Mas da mesma forma como eu não tenho nada a ver com o pecado de Adão, eu também não tenho nada a ver com a justificação que Cristo fez. Não tenho nenhuma relação, não ajudei em Jesus a nada. Como não ajudei Adão a pecar, também não ajudei a Jesus a obedecer. E se eu sofro as consequências do pecado de Adão,
porque ele pecou e ele, ser homem, trouxe esse pecado para toda a natureza humana, para toda a humanidade. A partir da obediência de Jesus, todos podem ser justificados se apenas acreditar no sacrifício de Jesus. Eu não fiz nada para merecer, eu não ajudei Jesus, eu não carreguei a cruz, eu não senti um pouquinho de dor por ele, eu não revezei com ele naquela cruz, mas por causa do que ele fez por mim, por causa do que ele fez pela humanidade, nós podemos ser salvos em Jesus. Se de uma forma assim nós somos marcados pelo pecado, por outro lado, existe salvação, existe reconciliação. E traz consequências desastrosas, traz escravidão. Em Romanos capítulo 6, versículo 16, diz assim: não estáis informados de que ao vos entregardes a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos deste a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça? Ou seja, se você se deixar ser influenciado, se deixar ser escravizado pela masturbação, pela prostituição, pela cacimba, esqueci o nome do troço, graças a Deus, pela pornografia, você se torna escravo daquilo. Se você se deixar ser escravizado, você se torna escravo. E para sair, só a graça e a misericórdia. Só a graça e a misericórdia. Porque eles são cruéis, tá? O pecado é cruel. E traz também a condenação eterna. Em Isaías, capítulo 59, versículo 2, diz assim: no entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso ele não lhes dará ouvidos. Não tem coisa pior para o homem que Deus não querer ouvi-lo. Deus se recusar a ouvi-lo. O pecado faz essa separação. Eu sou da área da saúde, como todos devem saber, e eu vejo o pecado como uma ruptura, como se fosse uma lesão na coluna cervical, na coluna, na coluna, uma lesão na coluna. Quando existe uma lesão na coluna, os membros que estiverem, a parte do corpo que estiver daquela lesão para baixo, perdem totalmente a sensibilidade. O pecado faz isso, o pecado tira a nossa sensibilidade a Deus. Deus fala, Deus ordena, o cabeça manda, mas o corpo não tem mais a sensibilidade para obedecer, porque foi cortado, teve uma ruptura, teve uma lesão que separou os nervos de responderem, impedem os nervos de responderem porque aqueles nervos foram separados. E isso, se não for corrigido, traz a condenação eterna. Se a pessoa morrer nesse estado, traz a condenação eterna. E a gente não pode ter medo daqueles que conseguem matar somente o nosso corpo, mas temos que temer aquele que além do nosso corpo pode colocar a nossa alma no inferno. A esse nós temos que temer. Tá? E só tem um jeito de sair dessa condenação, através de Jesus, através da obediência a Jesus. É uma promessa, sim, condicional. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas para ser aliviado tem que ir a Jesus. Tem que ir a Jesus. Tem que reconhecer Jesus. Tem que reconhecer que Ele é o médico. Ele fala, eu não vim para os sadios, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E se Ele trata o pecado como uma doença, eu quero saber qual de nós, seres humanos, não somos doentes. O que Jesus quis falar ali é que Ele não veio para aqueles que se acham saudáveis, Ele veio para aqueles que reconhecem que estão doentes. Porque tem gente assim, está morrendo, mas acha que está tudo bem. Jesus não veio para esses. Jesus veio para aqueles que sabem que estão morrendo e pedem socorro, pedem ajuda, pedem a Jesus auxílio. E esses Deus atende, esses Deus alivia a dor, Deus alivia o sofrimento. A promessa é para esses. Não é para aqueles que precisam. Não é para aqueles que precisam. É para aqueles que reconhecem
e clamam a Deus, é para aqueles que querem, para aqueles que desejam a intervenção de Jesus. Eu já falei isso aqui, vou repetir, né? Me chocou muito uma frase da Camila Barros primeiro e depois do pastor Luciano Subirá. Ambos falaram a mesma coisa. Engraçado que eu ouvi ambos no mesmo período, não vou dizer que no mesmo dia, tá? Porque eu também não lembro, mas foi no mesmo período. Ouvi primeiro a Camila, pouquíssimo tempo depois, tá? Não mais de alguns dias, não vou nem dizer uma semana, que foi menos do que uma semana, não mais do que alguns dias, eu ouvi o pastor Luciano falando a mesma coisa. É que os milagres de Deus, as bênçãos de Deus não são para aqueles que precisam. E o pastor Luciano tem um jeito mais rebruscado de falar, né? Eles dizem que Deus não responde a necessidades, Deus responde à fé. E é verdade. Deus não atende a necessidade. Os milagres de Deus não são para aqueles que precisam, porque se fosse assim todos nós teríamos, mas nem todos têm. Ele vai responder à fé. Você quer? Você acredita que eu posso te dar? Você acredita que eu posso resolver? Vai deixar isso na minha mão? Se a gente se colocar debaixo dessa palavra, se a gente acreditar, aí sim ele faz. E como faz, gente? Deus é lindo, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Vamos lá. Olha só. Sim, eu peguei da foto da Record, tá? Da novela 10 Mandamentos. Eu não assisti a novela, mas quem viu disse que foi muito boa, foi de acordo com a palavra mesmo, enfim, mas eu não vi. Moisés, quando ele estava no deserto, Deus falou para ele, já com 80 anos de idade, né, volta lá no Egito e vai resgatar o meu povo. E Moisés quer dar uma série de desculpas para Deus, né? Poxa, Senhor, eu não sei falar. Poxa, Senhor, manda outro. Poxa, Senhor. E Deus fala assim, não, Moisés, é você que vai. E ele fala assim, tá, eu vou, mas eu vou falar que quem foi que me enviou aqui? Aí Deus fala para ele assim, diz a ele que o eu sou me enviou a vós. Qual é o teu nome, Senhor? Eu sou o que sou. E diga a eles que o eu sou me enviou a vós. Tá, vou dizer. O eu sou me enviou a vós. Eu sou o quê? Eu sou quem? Jesus vem respondendo. Eu sou o caminho, que o nome dessa porta aqui era caminho. O nome dessa porta aqui, verdade. E essa daqui, exato, vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou. Eu sou mais o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou aquele que estava morto, mas estou vivo. Eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo. E estou aqui pelos séculos dos séculos. Quem eu sou mais? Eu sou o Alfa. E eu sou quem? Eu sou o Ômega também. Eu não sou apenas o Alfa, mas eu sou o Ômega também. Eu sou maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Eu sou o príncipe da paz. Eu sou quem mais? Eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Eu sou o sumo sacerdote perfeito. Você não precisa de sumo sacerdote humanos, porque eu sou aquele que conhece as tuas dores, sabe do teu sofrimento. Eu sou o sumo sacerdote perfeito que levo as tuas mazelas, as tuas queixas, teus problemas, as tuas dores diante do Pai no verdadeiro tabernáculo que Deus tem no céu, do qual Moisés preparou, preparou o tabernáculo aqui na terra, vendo usando aquele como modelo. Eu sou o sumo sacerdote de uma nova aliança. Eu sou quem? Eu sou a rocha que foi ferida. Eu sou a rocha que foi fendida.
E todo aquele que vier a mim, se esconder em mim, tem salvação, tem resgate, tem esconderijo. Quando Moisés, né, foi conversando com Deus no Monte Sinai, que Moisés pediu para Deus: Senhor, mostra-me a tua glória. Eu quero ver a tua glória. E Deus falou: Moisés, não tem quem veja a minha glória e fique vivo. E eu não quero que você morra agora. Mas olha só, tem aqui uma fenda da rocha. Tem uma fenda numa rocha aqui. Vem aqui, entra na fenda dessa rocha. E é uma estratégia que Deus arrumou, que Deus criou para proteger a vida de Moisés. E você acha que Jesus é o quê? É a estratégia de Deus para escape da nossa vida, para salvação da nossa vida. Jesus é a rocha que foi fendida. Aquele que se esconder em Jesus tem salvação, tem espaço para você se esconder nessa fenda, tem espaço para você entrar. Cabe uma pessoa, cabe essa pessoa por inteiro. A salvação é individual. Se você quiser, tem como você entrar. E eu sou quem mais? Eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecido. Elas ouvem a minha voz e me obedecem, me seguem. Eu sou quem mais? Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Eu sou quem mais? Eu sou o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aleluia. Aquele que venceu e conquistou o que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Com seu sangue ele comprou para Deus homens que procedem de toda tribo, povo, língua e nação, e para os nosso Deus os fez reis e sacerdotes, e eles reinarão com Cristo. Ele é aquele que proveu a nossa resgate, a nossa salvação, aleluia. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é aquilo que a gente precisa que ele seja. O que é que você precisa que Deus seja para você? Acredita na palavra dele, não existe nada. Eu falei só algumas coisas. Se a gente procurar mais, ele é a oliveira verdadeira, ele é o lavrador, ele é a brilhante estrela da manhã. Tem milhares e milhares e milhares, o lírio dos vales. Tem milhares de adjetivos, de comparações que Jesus pode ser pra gente, o que ele é para você hoje. Advogado fiel, ele também é advogado, ele é médico dos médicos. Acredita na palavra de Deus sobre a tua vida, acredita no que a Bíblia diz que Deus é para você. Não acredita, não relativiza a palavra de Deus, não. Ela foi escrita para nosso benefício, ela foi escrita para nosso crescimento, a palavra de Deus foi deixada para nós, para que a gente cresça e se alimente por ela. Ele é o que você precisa que ele seja, desde que você tome posse disso. Acredite na palavra. Nós só temos alívio em Cristo. Nosso sofrimento só é aliviado em Cristo. Numa vida de comunhão com Deus, numa vida de santificação, numa vida de andar de acordo com a palavra, caminhar de acordo com a palavra. A santificação, ela não é um fim em si mesma. A gente não quer a santificação, ou não pode querer a santificação para jogar na cara, ficar arrotando que é mais santo do que outros. Não, a santificação não é para isso. A santificação é para nos levar a um lugar de intimidade com Deus. A Bíblia fala lá em Salmos 25:14, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. É relacionamento. Quando Deus chamou Abraão para uma terra que ele não conhecia, ele não falou qual era a terra. Deus mostrou a Abraão conforme ele foi andando com Deus. Deus não nos chama para nos dar uma promessa, nos dar uma bênção. Não, ele nos chama para um relacionamento com ele. A partir do momento que a gente vai se relacionando com Deus, ele vai mostrando o que ele quer para a nossa vida,
o que Ele vai nos dar, o que Ele vai fazer na nossa vida, mas é a partir do relacionamento, é a partir do andar com Deus. E esse andar com Deus a gente não consegue, não existe vida cristã sem leitura da palavra, sem oração, sem jejum, sem consagração. Não existe santificação sem andar conforme a palavra ordena. Não existe santificação relativizando e dando mais valores a outras coisas do que a presença, do que a palavra de Deus na nossa vida. E sim, nós somos escravos de Cristo, glória a Deus por isso. Nós éramos escravos da morte, do pecado. Não conseguíamos dizer não para o pecado, não conseguíamos dizer não para as tentações, mas Cristo nos libertou. Cristo nos libertou. Diz lá o salmista, né? As minhas orelhas o Senhor furou. E isso remete a uma lei que está lá em Êxodo, que fala que se um hebreu escraviza um outro hebreu, este escravo é propriedade desse senhor durante 7 anos. E no 7º ano, o ano do jubileu, né? Teria que ser libertado. Só que se esse senhor fosse bom para o seu servo, se esse senhor tratasse o seu servo com justiça, haveria a possibilidade do servo escolher continuar escravo. Mas não por uma obrigação, agora por um prazer, por uma decisão pessoal, uma decisão livre. Ele falava que queria ir até os juízes da cidade, do lugar. E a partir desse momento, esse senhor furava a orelha desse servo. E esse servo passava a ser conhecido como o escravo da orelha furada, porque ele era agora um escravo por opção, né? E eu sou escrava por opção. Deus me dá liberdade para eu largar a cruz, largar Jesus, largar o caminho. No momento que eu quiser largar, eu posso largar. Eu sou livre para decidir ir embora. Mas eu vou embora para onde? Eu vou embora para quem? Quem é que vai me ouvir quando eu estiver agoniada e clamar por socorro? Quem vai vir ao meu encontro quando eu estiver triste e me abraçar? Quem vai suprir minhas necessidades? Quem vai cuidar de mim nos mínimos detalhes? Vou largar para quê? Para sofrer no mundo? Eu sei que muitos de vocês foram criados na igreja, mas tem várias pessoas que vocês conhecem que eram do mundo antes de vir para Jesus. Que testemunho que elas dão? Geralmente, o que vocês ouvem dela falar é: eu tenho arrependimento de não ter conhecido Jesus antes. Gente, nenhum preço, nenhum prato, nenhum prazer que o mundo nos dá vale o preço de perder Jesus. Nada. Você pode colocar aí dinheiro, ouro, prazeres e poder. Nada disso vale o preço de perder Jesus. Eu sou escrava, sim, por opção. Porque eu decidi falar para o meu Jesus: eu não quero ir embora. Eu quero o Senhor, eu amo o Senhor, eu quero o Senhor, eu quero continuar te servindo. Em minhas orelhas eu posso dizer: o Senhor furou. Aleluia. Sou escrava por amor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A conclusão: para se manter firme nas promessas de Deus, para não se deixar levar pelo engano do diabo, para se manter fiel a Deus, nós temos armas espirituais. Só que das armas espirituais que nós temos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 armas espirituais. Nós temos 5 de defesa e só 1 de ataque. Arma de defesa: capacete da salvação para blindar nossa mente, escudo da fé, couraça da justiça, cinto da verdade, sandálias
do Evangelho da Paz. E a única arma de ataque, espada do Espírito. Essa é a única arma de ataque. Se a gente tira o valor dessa espada, se a gente tira a base da palavra de Deus na nossa vida, a gente fica sem arma de ataque. E por quanto tempo você acha que essa armadura de defesa consegue sobreviver sem nada para atacar? Os ataques vão continuar. Você acha que essa armadura sobrevive quanto se a gente não dá valor, se a gente relativiza, se a gente tira a estabilidade da palavra de Deus na nossa vida? Não vamos fazer isso, gente. Vamos nos manter firmes, usar todas elas contra as ciladas do adversário. E a gente não consegue lançar mão da palavra do Espírito, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, se a gente não lê a Bíblia. Deus é Deus de milagres, não é Deus de absurdo, não. Ele faz a gente lembrar aquilo que a gente leu. Mas ele não vai falar pra gente coisas que a gente não dá atenção. Como é que eu vou resistir aos caôs do diabo, falando assim, se eu não tenho uma vida de leitura da palavra de Deus, se eu não sei o que Deus está falando para mim? A gente sabendo o que Deus fala é complicado, é difícil. Se a gente não souber, então, vamos usar todas as armas de Deus, as armas que Deus nos dá. Vamos usar a espada do Espírito, principalmente. Vamos ter uma vida de leitura da palavra de Deus, de oração, de consagração, e Deus vai nos dar vitória. Vai nos fazer prosperar nas promessas dele. Essa aula termina aqui. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.